Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Conexão MBC Brasil, a mobilidade em pauta. O Instituto MBC Brasil reúne empresas, entidades e associações com um objetivo comum: a redução das emissões de gases de efeito estufa na mobilidade. Promovemos ações para fortalecer a economia, gerar empregos, renda e ajudar o Brasil a se tornar o grande protagonista da descarbonização na mobilidade por meio do uso dos biocombustíveis e da bioeletricidade em todas as rotas tecnológicas. Mais uma vez, eu tenho comigo a satisfação de ter aqui o José Eduardo Luzzi, presidente do Conselho do Instituto MBC Brasil, a Beatriz Rossi Pereira, a nossa gerente de comunicação, e o Luzzi conduzirá a conversa de hoje e apresentará o nosso convidado muito especial. Mais um convidado muito especial, né, Luzzi? Luzzi, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Orlando, Bia. O nosso quarto episódio, né, da nossa conexão MBC Brasil, Mobilidade em Pauta. Um sucesso até então, a Bia daqui a pouquinho vai falar um pouco sobre isso. E nós estamos fiéis na promessa que fizemos no nosso primeiro podcast, de sempre trazermos para esse evento executivos de alto impacto da indústria automotiva, da indústria da descarbonização, do agronegócio como um todo, influenciadores. E, de fato, Orlando, hoje nós caprichamos e temos aqui o Tomás Manzano, que é o presidente e CEO da Copersucar, e nós vamos aproveitar a riqueza desse momento para falarmos um pouco mais sobre biocombustíveis, sobre etanol, sobre biometano, sobre bioenergia de uma maneira geral, né? E com certeza levando um conhecimento muito rico e muito profundo para quem nos acompanha. Então, Tomás, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo ao nosso podcast. Para nós é uma honra muito grande tê-lo conosco. E eu gostaria de iniciar pedindo que você fale um pouco sobre a Copersucar, né? O Instituto MBC Brasil é a única entidade que consegue agrupar todos os elos da cadeia automotiva. Então, nós temos desde os produtores de bioenergia, mas também temos montadoras, indústria de autopeça, indústria de máquinas, temos o pós-venda, então o pessoal da retífica, a venda de peça de reposição, temos academia, trabalhadores, né? E é muito importante que todos tenham a noção. Todos conhecem a Copersucar, com certeza, né? Uma multinacional brasileira que nos orgulha a todos, presente em uma dezena de países. Mas eu gostaria que você apresentasse com um pouco mais de detalhes a Copersucar. Legal. Obrigado, Bia. Obrigado, Orlando, Luzzi. É uma satisfação estar aqui com vocês. É um prazer, na verdade, né, poder compartilhar. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito, né, numa discussão de altíssimo nível sobre os temas aqui que a gente vai tratar hoje. Falando um pouquinho da Copersucar, né? A Copersucar é uma companhia brasileira com uma história longa que se mistura com o desenvolvimento do próprio agronegócio brasileiro. A Copersucar começou suas operações em 1959, né, 67 anos atrás. Naquela época, organizada num formato de cooperativa, uma união de produtores brasileiros para comercializar a sua produção no Brasil e no mundo. Ao longo desses 67 anos, a companhia teve uma série de passagens, né, numa diversificação de negócios. Teve uma passagem pelo varejo, o Açúcar União era uma marca da Copersucar, o Café Pilão era uma marca da Copersucar. Depois, ao longo do tempo, a companhia, numa reflexão estratégica, definiu sair do varejo e se concentrar novamente no atacado, no B2B, né, na commodity. E hoje, né, nós somos uma plataforma multinacional de capital brasileiro, com 21 acionistas, atuando em mais de 70 países, comercializando energia e alimento. O foco da companhia, né, é um foco estratégico nas duas agendas, na agenda de alimento e na agenda de segurança energética, biocombustíveis e assim por diante. O nosso modelo hoje tem operações, né, no Brasil, tem operações nos Estados Unidos, temos escritórios aí ao longo do mundo inteiro, e o nosso papel é fazer conexão de fluxos de produto nessas duas agendas, conectar produtores, transportadores, operadores logísticos, clientes, e a Copersucar tem esse papel de identificar essas oportunidades e viabilizar esses negócios.
No açúcar hoje, a gente tem uma grande trading, né, que é a maior trading do mundo de açúcar, comercializando açúcar no mundo inteiro, no Brasil, fora do Brasil, América Central, Tailândia, Índia, Ásia em geral. E no etanol, a gente também tem uma plataforma já bastante robusta, já desenvolvida ao longo de muitos anos, para comercializar o produto aqui no Brasil e também lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, mais focado no etanol de milho, aqui mais focado no etanol de cana. E ao longo do tempo, a gente foi desenvolvendo, junto com o setor, a expansão dessa grande economia circular, aproveitando os outros produtos da cana-de-açúcar. Nós temos uma comercializadora para vender a energia cogerada pelas nossas usinas, energia de biomassa, e agora lançamos um novo negócio de biometano para aplicar o mesmo conceito, agregar toda essa produção e comercializar mais produtos da cadeia energética do setor sucroenergético. Perfeito, Tomás. Inclusive você usou uma palavra plataforma, né? A Copersucar sendo uma plataforma, e eu queria pegar esse gancho e colocar a seguinte questão, né? O etanol, ele é visto e é uma excelente solução de descarbonização e substituição ao combustível fóssil, né? Notadamente a gasolina, mas na verdade o etanol brasileiro, ele é muito mais do que combustível, né? Ele é, sim, uma plataforma agroindustrial, eu diria, de baixo carbono. Porque além de ele oferecer a descarbonização da frota circulante, ele tem um impacto positivo também na energia, né? Principalmente na bioenergia, na segurança alimentar, não é? Na proteína animal, quando a gente pensa no etanol de milho, que gera o DDGS, por exemplo, né, que é um insumo da proteína animal, na renda agrícola, né, no desenvolvimento social do agro, do trabalhador do campo brasileiro. Então, é aquilo que nós defendemos no Instituto, que uma solução de descarbonização deve ser adequada à realidade socioeconômica do Brasil, viável do ponto de vista de acesso a todos, a população, e o etanol e as suas derivações proporcionam isso, né? Então, isso vai bem de encontro à tua explicação, né? Você poderia comentar um pouco sobre isso? Claro, a beleza do etanol é justamente essa, né? Na verdade, desse setor bioenergético, né, que o Brasil construiu ao longo de décadas. O etanol tem uma experiência mais longa, né? Mais de 50 anos aí de experiência desse desenvolvimento, mas o conceito é exatamente esse conceito de você desenvolver localmente, num primeiro momento, para uma necessidade, né, interna, que depois pode ser expandida à medida que você ganhou know-how, desenvolveu tecnologia, criou escala, reduziu custo, né? E aí o setor sucroenergético tem essa beleza quase de uma geração distribuída. Você tem as unidades produtoras perto de onde a cultura acontece, né, no campo. Ali no entorno você vai criando riquezas, né? Gerando renda, gerando emprego, desenvolvendo agricultura. Você vai aplicando tecnologia, novas tecnologias, desenvolvendo, né, práticas. E você também vai expandindo o seu portfólio de produtos nesse conceito da agricultura circular. Né? Produtos, depois subprodutos que geram outras aplicações. E aí você vai incrementando, né, esse círculo vicioso que o Brasil tem de agregação de valor. A gente costuma, né, a gente aprende na escola lá atrás, né, aquele conceito mais extrativista do agronegócio, né, que você extrai da natureza. Esse conceito, né, já mudou há muito tempo, né, é você agregar valor a partir da natureza. A gente tem portfólio de produtos, aí agora a gente tem uma nova moeda carbono, né, para ser explorada, monetizada, né, e agregada, e a gente tem toda a condição aqui, né, por essa longa história desenvolvida, de ser referência, de desenvolver ainda mais e de buscar aplicações externas a esse mesmo modelo. Excelente. Ainda pegando gancho na sua resposta, né? Uma das prioridades do Instituto MBC Brasil para esse ano é a internacionalização do modelo brasileiro de descarbonização da mobilidade, porque nós acreditamos que existe um número de mercados e de países com condições socioeconômicas semelhantes ao Brasil, condições climáticas semelhantes ao Brasil, aonde a eletrificação vai levar um tempo muito maior para ser viável. E nesse sentido, o biocombustível ele pode acelerar a descarbonização da frota circulante nesses mercados, né? Recentemente, essa semana passada, né, nós fomos bem
surpreendidos com o interesse do governo argentino, né, de também utilizar o modelo flex, os automóveis flex, e a partir daí, que hoje não tem na Argentina, né? Hoje a Argentina ela tem o etanol, o blend na gasolina, num percentual ainda pequeno, mas não tem o flex, não tem a bomba 100% etanol. E há o interesse da Argentina em caminhar nesse sentido, assim como outros países também estão trabalhando nesse sentido, a Índia, por exemplo, né? E eu sei que esse também é um dos objetivos da Copersucar e que a Copersucar trabalha ativamente nesse propósito, né? Hoje, né, Luzi, existe um desafio enorme no desenvolvimento dessa agenda de biocombustíveis, que é um desafio duplo, é um desafio de uma equação econômica que faça sentido, que seja viável, e escala ou garantia de suprimento ou escala, porque os mercados são, né, muito grandes e necessitam, né, desse suporte. O Brasil conseguiu desenvolver ao longo desses 50 anos a solução que endereça esses dois aspectos. A gente conseguiu escala, que viabiliza uma tecnologia que tem custo competitivo, né, know-how, e isso pode ser, então, replicado em outras geografias com condições similares à que a gente tem. A gente não acredita na Copersucar, né, numa bala de prata que vai resolver todas as equações. Cada local, cada tipo de consumidor, cada realidade, né, de infraestrutura vai precisar desenvolver a sua própria aplicação que seja economicamente viável e também que consiga ter uma escala para poder ter alguma significância. Nesse caminho, existem outras aplicações que podem aproveitar infraestruturas que já estão montadas. Você comentou aqui, né, do desenvolvimento do Flex, que é a aplicação de uma tecnologia que a gente aprendeu, desenvolveu e pode ser replicada numa geografia similar. Mas a gente tem também condição de expandir a nossa atuação para infraestruturas que já existem. Um exemplo mais óbvio disso é o blend do etanol na gasolina. O Brasil já tem uma experiência, né, de muito tempo nisso. Hoje a gente já mistura 30% do etanol anidro na nossa gasolina. E o mundo consome aí cerca de 1,3 trilhões de litros de gasolina. E hoje, né, os países são diferentes um pouco, mas se você excluir o Brasil, que tem 30% de mistura, e os Estados Unidos, que tem 10%, a média dos outros países que utilizam o etanol na sua gasolina não chega a 3%, 3,2%. Então, se a gente conseguir incrementar esse blend, a gente tem um benefício de redução de emissões imediata e a gente consegue aproveitar toda a infraestrutura que já existe. Os postos de combustível já estão aí, os veículos já estão aí, a logística de distribuição de líquidos, de combustíveis líquidos também já existe. Então, tem um potencial de mercado enorme de alguns avanços que, para além, né, da aplicação geográfica com vocações similares à nossa, pode aproveitar a infraestrutura que já existe. Isso é importante pelo aquele aspecto que eu comentei no início da viabilidade econômica, né? Isso é mais rápido porque o motivo, a dor econômico já está lá, né, presente. E até para colocar alguns números no que você acabou de falar, né, Tomás, e passar para os nossos... quem está nos acompanhando no podcast. Por conta do programa de biocombustíveis no Brasil, e você comentou para o álcool já há 51 anos agora, complementando, né? Nós temos alguns dados interessantes, né? O blend do etanol na gasolina no Brasil hoje está em 30%, né? A média global é muito abaixo disso. O blend do biodiesel no diesel hoje no Brasil está em 15%, a média global é 4%. E já 16 anos, 14, 16 anos no caso do biodiesel. E veja bem, em termos de CO2 equivalente emitido por quilômetro, né? Então, gás de efeito estufa equivalente por quilômetro. O Brasil emite, em média, 150. A China, 220, 47% mais. E os Estados Unidos, 250, 66% a mais. Se nós pegarmos o número total de emissões de CO2 do transporte em milhões de toneladas de CO2 equivalente por ano, pegando 2024 como referência, o Brasil emitiu, setor de transportes, 223 milhões de toneladas de CO2 ano em 2024. A Europa, 3,4 vezes mais. A China, 4,3 vezes mais, e os Estados Unidos, 7,6 vezes mais. Então, esses são dados, são números concretos que mostram
que realmente o programa de descarbonização da mobilidade brasileiro, muito sustentado pelos biocombustíveis, é o que menos emite no planeta, né? E é uma solução que se comprovou ao longo das últimas 5 décadas, acessível, uma solução socioeconomicamente falando adequada ao Brasil e que não exclui consumidores. Então, essa iniciativa do Instituto MBC Brasil e da Copersucar é uma cooperativa, é uma iniciativa muito interessante no sentido de expandir esse modelo para outros mercados, né? Queria lembrar que a Copersucar é uma das fundadoras do Instituto MBC Brasil. O slogan da Copersucar, mudar um pouquinho o tema, o slogan da Copersucar é nutrir e mover o mundo. Então, a Copersucar produz e comercializa, não produz, ela comercializa eletricidade, alimento, o biocombustível, o etanol, o biometano, e todas as usinas associadas, teoricamente, são produtoras de biometano. E eu estive na semana passada em um evento que você conduziu, aliás, parabéns pelo evento do Biorota, lá no terminal açucareiro da Copersucar no Porto de Santos. Aliás, eu fiquei impressionado com aquilo. Dá um programa, viu, Lúcia? Aquilo dá um programa exclusivo, porque é maravilhoso. E parabéns mesmo. E você apresentou o Biorota, que é uma logística integrada de produção do biometano, o transporte do açúcar com o biometano, a redução da emissão dos gases de efeito estufa com o biocombustível e como que se trabalha desde que o caminhão chega, que ele descarrega no porto. Eu fiquei impressionado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto do Biorota, que ele é muito grande, como que surgiu essa ideia, e quero engatar logo uma segunda pergunta em relação ao biometano. Qual que é a sua visão? Quanto tempo vai demorar para a nossa sociedade entender esse potencial do biometano? O que ele pode representar? A Dinamarca injeta 40% de biometano na rede de gás, né? O potencial é muito grande. Quando a gente olha o tamanho do Brasil, estamos muito distantes disso. Qual a distância real entre conscientização? Porque produção tem. Produção, a gente tem certeza que entrega. Mas a cultura, a distribuição, a rede de gasodutos nesse país, qual que é a sua visão em relação a isso? O mais legal desse programa, né, é a qualidade das perguntas. Você fez, né, um conjunto de umas 20 perguntas, eu vou né, endereçá-las todas. Nós somos especialistas nisso, em fazermos uma pergunta, a gente faz 4, 5 ao mesmo tempo. Super legal. Primeiro eu queria, né, manifestar, com muito orgulho que a gente faz parte do MBC, a gente é entusiasta, né, desse modelo, como uma origem cooperativa. Você falou, né, do nosso propósito, como origem cooperativista, a gente tem, né, a gente dá muito valor para a colaboração, e esse aqui o MBC é o exemplo puro, né, de colaboração, diversas pessoas, diversas entidades, diversas, né, capacidades atuando em conjunto, né, para viabilizar coisas concretas, e isso tem muito valor. A gente, né, dá muito valor e apoia muito essa iniciativa aqui de vocês. Falando um pouquinho do biometano, eu acho que vale a pena a gente começar um pouco explicando o que é o biometano, né? Como é que ele é gerado, de onde ele vem, o que é esse produto. Para trazer um pouco, desculpa te interromper, Tomás, mas pro público em geral, né? Eu ia te pedir isso para explicar um pouco disso, e eu queria incluir nas 30 perguntas que o Orlando fez, mais uma, que é, voltando um pouco para a questão da economia circular que a gente estava falando, da oportunidade que a gente tem aqui da produção do biometano a partir do bagaço da cana, por exemplo. Então, você já tem toda uma estrutura, já produz o açúcar, o etanol, e agora dentro dessa, lógico, com a planta de biometano junto, mas a partir desse bagaço, desses dejetos, você já cria um novo vetor energético. Legal. Bom, o biometano, ele é, né, um gás produzido a partir de um processo de biodigestão com bactérias, né, biodigestão de matéria orgânica através de ação de bactérias. A biodigestão já existe há muitos anos, né? Desde a década de 40, talvez até um pouco antes, né? Já se tem notícia de processos de biodigestão de matéria orgânica. No setor sucroenergético, quando a gente
produz a cana-de-açúcar, né, e quando a gente processa a cana-de-açúcar, a gente é um grande gerador de matéria orgânica, ou um grande transformador de matéria orgânica em produtos. Desse produto, né, quando a gente faz uma analogia, como se você estivesse fazendo uma garapa, um caldo de cana, quando a gente era, né, criança e tinha aquela máquina que esmaga o caule da cana, né? Através desse esmagamento, você gera uma parte líquida e uma parte sólida. Essa parte sólida, hoje, você tem aplicação, você comentou, né, do bagaço de cana, o que sobrou da fibra, você pode queimar e gerar, né, bioenergia ou energia elétrica a partir dessa matéria. Você no futuro, eu vou comentar um pouquinho da evolução do biometano, vai poder também biodigerir, porque você tem resíduos de matéria orgânica nesta fibra também. E dessa parte líquida, você tem um processo onde você extrai o açúcar, você extrai o etanol e sobra um grande volume de líquidos, que é o que a gente chama no setor da vinhaça. Para cada 1 litro de etanol produzido, você gera em média 12, 13 litros dessa vinhaça, que hoje a indústria utiliza como um insumo de irrigação e fertilização natural do campo. Então, do processo industrial, você extrai essa vinhaça no final do processo, você irriga o campo, porque ele é rico em matéria orgânica. Isso serve, né, para fertilizar o campo e depois germinar uma nova planta, e começa aí a continuidade do ciclo, né, da economia circular. Muito bem. Ao longo do tempo, se identificou que se a gente tivesse um processo intermediário para repousar esta vinhaça, porque ela é muito rica em matéria orgânica, e com bactérias biodigerir essa vinhaça, a gente conseguiria extrair o gás. E é isso que foi feito. Então, houve aí uma espécie de uma tropicalização da tecnologia de biodigestão para poder adaptar para essa escala enorme. A biodigestão, que eu comentei lá atrás, ela existe há muito tempo, mas para matérias-primas ou volumes menores, né, de lixo doméstico, de alguma matéria orgânica local. Aqui a gente está falando, no Brasil produz 37 bilhões de litros de etanol, multiplica por 13, né, o volume de vinhaça que a gente gera. Então houve aí um período de adaptação, há uns 4 anos atrás, para tropicalizar essa tecnologia, para a gente conseguir ter equipamentos e processo que desse conta de biodigerir enormes lagoas. Imagina uma lagoa do tamanho de um campo de futebol, onde você repousa essa vinhaça durante um tempo, ela é coberta, as bactérias agem, você extrai esse gás e você continua descartando essa vinhaça depois, agora já biodigerida no campo, para ela seguir o seu processo aí de irrigação e fertilização natural. Esse gás que você extraiu, ele tem um processinho de purificação intermediário e você tem ao final do processo a mesma molécula do gás natural fóssil. É 95% de pureza de CH4. Então, esse é o biometano. Então, ele é a biodigestão dessa matéria orgânica, a extração deste gás e purificação, e no final ele tem a mesma molécula do gás natural fóssil, só que com uma diferença que ele tem mais de 90% a menos de intensidade de carbono. Esse é o biometano. E o biometano, ele também pode ser complementado para você biodigerir outros resíduos nesse processo para conseguir uma estabilidade de produção. Nosso setor ele é sazonal, né? Você produz na safra e tem a entre-safra. O grande volume de vinhaça que você gera quando você está produzindo etanol na safra. Então, para a entre-safra, existem outros resíduos do processo industrial também, a torta de filtro utilizada no processo, onde você consegue armazenar e biodigerir ela, né, nessa entre-safra. Uma vez tendo o biometano, você pode ter várias aplicações desse produto. Você pode substituir o óleo diesel na sua frota, e aí a gente vai falar um pouquinho aqui do BioRota, do nosso projeto. Você pode queimar esse gás para gerar energia elétrica, ou você pode utilizar esse gás para substituir o gás fóssil em qualquer indústria que tenha o gás como insumo energético, né, no seu processo de produção. E todas essas aplicações, elas têm a grande vantagem de ter a baixíssima intensidade de carbono. E na cadeia do sucro energético, como a gente é um grande consumidor de diesel e fertilizantes, então o etanol, a gente comentou aqui, né? O Lúcio comentou um pouco das diferenças de intensidade de carbono dos países. O etanol já é um produto de baixíssima intensidade de carbono. 1/3 dessa intensidade, que já é muito baixa, vem pela utilização de diesel na matriz.
de mobilidade da indústria. Você precisa colher a cana com máquinas movidas a diesel. Você precisa transportar a cana do campo até a fábrica com máquinas movidas a diesel. Você precisa transportar o açúcar, o etanol até os clientes, até o campo com caminhões movidos a diesel. Motobombas, motores. Um dos maiores consumidores de diesel na usina é a motobomba. Exatamente. Então, só se a gente utilizar internamente para aplicação própria o biometano para substituir o diesel nas nossas operações, a gente já conseguiria reduzir 1/3 da intensidade de carbono do etanol, que já é baixíssima quando comparada, né? Então, o biometano tem essa multiplicação dos pães. Tomás, desculpa, eu li um dado que somente na fase da lavoura, as usinas de etanol no Brasil, de cana, consomem 1,5 bilhão de litros de diesel por ano. É o que você falou. Grandes consumidores de diesel têm um enorme potencial de descarbonizar, seja pelo etanol, seja pelo biometano ou por ambos, né? Exatamente, Luz. Essa é a beleza, né, dessa economia circular expandida. É quando você faz isso, você tem um novo produto que você substitui um insumo que tem mais intensidade de carbono, e quando você vai fazer a contabilização da intensidade de carbono dos produtos originais, vamos dizer assim, o açúcar ou o etanol, ele vai ter menos intensidade de carbono. Então ele gera, né, um motor de competitividade de carbono. Essa é a grande beleza aí do biometano. E aí, respondendo mais uma das suas perguntas, Orlando, o potencial do Brasil de produção de biometano é enorme. Os dados da Biogás mais recentes que compilam aí todo o potencial do Brasil em todas as fontes, o suco energético, os aterros, né, e as outras, origem animal, a gente tem um potencial de produzir cerca de 120 bilhões de metros cúbicos dia de biometano. Se a gente converter hoje o que o Brasil produz de diesel, né, e consome, né, o que o Brasil consome de diesel, são 185 milhões de metros cúbicos dia. Ou o que o Brasil consome de gás, em todas as suas aplicações, gás natural fóssil, em torno de 190, 195 milhões de metros cúbicos dia. Então, o biometano, ele é quase equivalente, né, ao que o país consome de diesel ou ao que o país consome de gás. E ele tem a beleza da produção distribuída. Então, hoje, vamos pegar o exemplo do gás no Brasil. O Brasil tem um modelo de gás offshore, né? O Brasil é importador de gás, a infraestrutura de gás está mais concentrada no litoral, onde a gente recebe os produtos, e o Brasil, por ter dimensões, né, muito grandes, precisa interiorizar este produto através de dutos, ou através de caminhões de gás comprimido, ou através, né, de qualquer modelo para chegar no consumidor, no gás de cozinha, né, na indústria. Então, o biometano tem essa beleza de você conseguir produzir localmente onde se tem o consumo. E você vai precisar passear menos com o produto ao longo do país, o que traz uma eficiência, né, logística e econômica, como a gente estava comentando. Eu costumo dizer, sempre reforçar, que o biometano é um produto que descarboniza economizando. A gente comentou aqui do diesel, né, o maior insumo no custo, na cadeia de custo de uma usina, tirando a cana, é o óleo diesel. Então, você tem um produto que você mesmo produz, com aplicação interna, que te reduz custo e te propicia o benefício da redução de emissões, que também vai ter valor, né, nos outros produtos. Então, a gente é muito otimista com o desenvolvimento do biometano, mas realista de que o Brasil tem um mercado interno que a gente pode ter a aplicação disso no curtíssimo prazo. Nós já estamos fazendo isso, né? Nós já transportamos parte dos nossos produtos com caminhões movidos a biometano. As usinas também estão caminhando nessa direção. Ao longo do tempo, a nossa visão é que toda usina no Brasil deve ter uma planta de produção de biometano, assim como aconteceu com a cogeração de energia elétrica lá atrás, né? A utilização do bagaço para produzir energia, o insumo já está dentro de casa, a vinhaça já é gerada ali, a torta de filtro já é gerada ali. E quando você considera que uma usina é uma unidade de capital intensivo, né, de investimento, ou investimento específico numa planta de biometano, não é um investimento tão relevante na cadeia de capital intensivo de uma usina. Então, é questão de tempo para a gente evoluir nessa produção e aplicar o produto para as várias aplicações que ele tem. Energia elétrica, substituição de combustível ou substituição do gás fóssil. E ainda falando sobre biometano e dentro da ótica de viabilidade econômica, né? Hoje, um metro cúbico
do gás natural e provavelmente do biometano vai ser abaixo do custo do litro do diesel, não é? E o que viabiliza a utilização desse combustível biometano é de maneira comercial. O segundo ponto interessante é que com linhas de financiamento do Fundo Clima para caminhões a biometano, então são linhas com taxa de juros na casa de 6%, com um elevado prazo de carência e elevado prazo de pagamento. Quando você traz isso a valor presente, o caminhão a biometano está saindo com um custo menor do que o caminhão a diesel. Então, além de você ter a possibilidade de um combustível com um custo igual ou inferior ao diesel, você também tem o custo de aquisição do veículo a valor presente menor do que o diesel. Então, isso encaixa exatamente com a nossa filosofia de descarbonização viável e acessível, né? E você falou sobre a entre-safra da cana, né? E isso me faz fazer uma outra pergunta para você, que é sobre as usinas flex, né? Que são, na verdade, as biorefinarias integradas, né? Aquela em que você tem uma usina que produz o etanol a partir da cana-de-açúcar e com um investimento incremental, desde que você tenha a disponibilidade logística do milho, você também produz na entre-safra da cana o etanol do milho. Então, isso você tem a absorção de custo fixo, né? Você traz novas receitas para a operação de cana, né? Não apenas na comercialização do etanol de milho, mas também dos subprodutos do milho, né? Por exemplo, o DDGS. E realmente você consegue otimizar aquela usina de cana com pequeno investimento incremental, trazendo mais receita e menores custos. E a gente percebe que essa é uma tendência crescente no Brasil, né? Qual a visão da Copersucar em relação a isso, as usinas flex? Para responder a sua pergunta, né, voltar um pouquinho na origem, né, do nosso setor. A cana-de-açúcar chegou no Brasil, né, lá 500 anos atrás, mais concentrada no Nordeste brasileiro, e depois migrou aqui para a região que a gente chama região Centro-Sul, né, uma grande concentração de usinas está no estado de São Paulo, depois se desenvolveu um pouquinho, né, norte do Paraná, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso. E o grosso da produção, né, está concentrado aqui nessa região Centro-Sul por alguns fatores. Um primeiro fator é um fator de solo, né, o solo, né? A gente, né, costuma dizer Ribeirão Preto é a capital, né, do setor sucroenergético por uma questão, né, terra roxa, solo muito favorável à cultura. A outra questão é clima, né, a condição climática. A cana-de-açúcar ela gosta e se desenvolve bem onde a gente tem amplitudes de temperatura, quente durante o dia, frio durante a noite. E o terceiro elemento é logística. Como são produtos, né, de grande escala, commodities agrícolas, aqui é onde a gente tem mais infraestrutura ferroviária, portuária e rodoviária para escoar a produção. Ao longo dos anos, o Brasil foi desenvolvendo, né? Lá no passado, o açúcar, em termos de volume, era um dos principais produtos da pauta de exportação brasileira. Depois, ao longo dos anos, com o desenvolvimento de grãos, né, e de alimento no mundo inteiro, o Brasil se tornou um grande produtor, né, de soja, de milho e de grãos em geral, e também teve muita evolução na produtividade, né, dessas culturas. E aí, hoje, a gente tem uma indústria também habilitada a produzir o etanol a partir do milho. Essa indústria, majoritariamente, ela está, né, localizada aonde está a matéria-prima, assim como aconteceu com a cana-de-açúcar aqui, pelos fatos que eu comentei, né, de solo e clima. O milho, né, ficou mais localizado ali, Mato Grosso do Sul, né, Goiás, e a gente tem algumas regiões que ou têm acesso ao milho ou a logística passa, né, perto da instalação industrial, que pode fazer sentido ter uma indústria flex, onde você produz cana-de-açúcar durante os 7, 8 meses da safra e você utiliza o potencial desse ativo para também produzir o milho, né, ou industrializar o etanol e os subprodutos do milho para produzir, né, na mesma unidade industrial. Isso, sem dúvida nenhuma, né, traz um benefício de otimização de custo, de diluição de custo fixo, utilização de todo o utilities que você tem na fábrica, né, que já foi ali dimensionado. Como o setor sucroenergético também é um grande gerador de biomassa, né, para você produzir a cana, você gera um volume grande de biomassa, você também pode ter sinergia, utilizar essa biomassa para mover a planta na entre-safra, né, para produzir os produtos do milho. Então, é um modelo que tem um sentido econômico, mas ele faz mais sentido
onde a geografia consegue tocar a matéria-prima. Antes da gente passar para a próxima pergunta, Tomás, eu queria deixar aqui registrado que a gente, desde o primeiro episódio, fala que esse podcast é um espaço para a gente explicar os conceitos e passar para o público sem limitação de caractere, sem enfim, nenhum corte. Esse tipo de conhecimento, a explicação das tecnologias, usabilidade. E a gente está tendo aqui, acho que os outros episódios também, mas eu queria reforçar que a gente vai passar por um podcast que está com 1.200.000 de visualizações, tem alcançado um número enorme de pessoas, apesar de uma temática técnica. E suas explicações são exatamente o que eu, do lado da comunicação, tento trazer para o público. Então, explicar passo a passo, as pequenas nuances. Então, antes da gente passar para o próximo conceito técnico, eu queria agradecer. Eu acho que a gente está hoje passando para o nosso público uma mensagem clara para quem não é técnico no assunto. Então, eu estou te ouvindo aqui e entendendo perfeitamente certas nuances. Eu não tive a oportunidade de estar na inauguração da Biorrota com Orlando. Então, te ouvindo hoje aqui, eu estou conseguindo entender e acho que é exatamente isso que a gente quer passar para o nosso público a cada episódio desse podcast. Esse é o objetivo. Tomás, o Instituto MBC Brasil trabalha com dados científicos, não é? Então, nós frequentemente encomendamos pesquisas e estudos, né, de entidades credenciadas, entidades com alta credibilidade, e a partir do resultado desses estudos, nós divulgamos e nós fazemos toda a nossa pauta de divulgação e campo de atuação, a maneira de atuar. O ano passado, nós contratamos a consultoria LCA, consultoria econômica de muita tradição e muita reputação no Brasil, e pedimos que eles fizessem um estudo, primeiro projetando como será a frota circulante nacional em 2040. Para automóveis, de passageiros, caminhões, ônibus, olha, então a frota vai sair de X milhões, vai para Y milhões, frota circulante. Segundo, como que essa frota vai estar composta em termos de energéticos, né? O quanto vai ser gasolina, o quanto vai ser flex, o quanto vai ser diesel, o quanto vai ser biometano, o quanto vai ser bioelétrico, etanol e elétrico, BEV, e por aí vai. Com isso, eles calcularam qual vai ser a demanda projetada futura de cada energético e compararam com a oferta atual. A partir daí, nós temos o que nós chamamos dos gaps ou desafios estruturantes, e esses desafios estruturantes geram uma pauta onde nós temos que atuar como entidade para garantir que lá em 2040 ou nessa jornada até 2040, todos esses sejam energéticos para descarbonização estejam disponíveis, né? Seja investimentos em infraestrutura, seja investimentos na produção do energético propriamente dito, seja em ações de viabilidade econômica de cada solução e por aí vai. E no caso do etanol, a LCA fez uma projeção considerando algumas premissas, né? Então, a primeira é aumento da frota circulante de carros flex, né? Então, em 2025, comparado com 2040, eu tenho aqui um dado, a frota de carros flex vai crescer 8%, frota circulante. Segundo, o aumento na frota de híbridos, que tem um motor a combustão, e no Brasil nós temos, inédito, né, no planeta, o híbrido flex, que roda com etanol. Então, vai ter um aumento de 32 vezes na frota circulante dos carros híbridos. Significa 12,6 milhões de veículos híbridos rodando em 2040, né? A segunda premissa foi do aumento do blend do etanol na gasolina. Hoje está em 30%. Em determinado momento, segundo o estudo deles, vai chegar nos 35%, que é previsto na Lei do Combustível do Futuro. E a outra premissa importante é o aumento na consciência do consumidor. Então, hoje nós temos um carro flex no Brasil, ele roda a gasolina ou etanol, a penetração do etanol é um pouco acima de 30%, existem várias campanhas de conscientização que o setor sucroenergético está fazendo, que nós fazemos, para conscientizar o usuário de um veículo flex a abastecer com etanol e não com gasolina. Então, o sucesso de toda essa campanha de conscientização vai fazer com que esses 30 e poucos por cento deva chegar a 50%. O terceiro ponto foi
a utilização do etanol como matéria-prima para o combustível sustentável da aviação e a utilização do etanol como combustível de descarbonização do transporte marítimo. Recentemente tivemos a aprovação da IMO para a utilização do etanol de milho para descarbonizar o transporte marítimo. Então, 2025, vamos dizer, algo como 35, 37 bilhões de litros de etanol produzidos no Brasil. A demanda projetada pela LCA para 2040 chega a 80 bilhões de litros de etanol. Com todo esse conjunto, né, de premissas, e todas razoáveis, né, que foram colocadas. Como que a Copersucar vê o potencial extraordinário de mais do que dobrar a produção de etanol a partir de uma demanda projetada, né? E quais as ações o setor está tomando nesse sentido, né? Esse estudo, ele considera o aumento da produtividade do etanol de cana, se você puder detalhar um pouco mais. Ele considera o crescimento da disponibilidade do etanol de milho e também o etanol de segunda geração, que surgiu há alguns anos como uma alternativa bastante interessante e que passou a ser pouco comentado, né? Então, eu tenho esse dado, né, de 35, 37 bilhões de litros para 80, muito bem fundamentado. E como você comenta isso? O consumo de combustível, se a gente fizer, né, um gráfico histórico do Brasil, a gente vem crescendo o consumo de combustível, principalmente no ciclo Otto, né, gasolina e etanol, todos os anos, aí numa média de 2%, 3% ao ano, depende um pouco, né, da situação econômica do ciclo, mas o Brasil tem um modelo de consumo crescente da base de combustível. A gente fez um estudo recente, inclusive, sobre o comportamento do consumidor de combustível no Brasil, né, e como é que ele está alocado. E o Brasil, ele tem um modelo que vem reduzindo a utilização de transporte público e priorizando, né, a utilização de transporte individual. Se você olhar nos últimos 6, 7 anos da pandemia para cá, né, a gente vem menos pessoas utilizando, né, transporte, principalmente nas grandes metrópoles ou grandes cidades, transporte coletivo, ônibus, trens metropolitanos, etc., e aumentando o uso de combustíveis, né, através de mobilidade individual. Também o advento de aplicativos, né, Uber, também tem, né, expandido esse consumo. Então, a gente deve continuar tendo crescimento da base de combustíveis em geral, mas também a gente tem um potencial enorme de aumento da penetração do etanol na utilização pelo consumidor na matriz que já existe. Você comentou, né? 1/3 só. A gente tem hoje uma frota de quase 90% dos veículos flex e só 1/3 das pessoas ainda utilizam, né, o etanol. Tem alguns estados, se a gente for Santa Catarina, Rio Grande do Sul, onde a penetração do etanol é muito baixa, 3%, 2%, 4%. Então tem um trabalho aí de conscientização do consumidor para maior utilização do etanol. Existe uma série de razões, né? A gente tem um trabalho muito bonito sendo feito pela Única, né, de campanha, de divulgação do etanol. Já estamos aí em alguns ciclos, isso deve continuar ao longo do tempo, de conscientização um pouco do consumidor. A gente tem ainda alguns resquícios na memória de experiências lá no início, quando a tecnologia estava sendo desenvolvida, né, que o carro não funcionava direito no inverno, né? Mas é uma questão de tempo. E a gente tem evoluído nisso, e o potencial é enorme. A cada 10% de aumento na penetração do consumidor, se esses 30% de preferência for 40%, são 5 bilhões de litros de etanol no mercado de 37. Então a gente tem um potencial muito grande de melhoria da percepção do consumidor para incremento do consumo, além da base de combustível, né, que deve crescer com o desenvolvimento da própria economia, o desenvolvimento do Brasil. Então a gente né, muito otimista em relação a este mercado e também as novas aplicações que o etanol pode ter. Eu diria que a mais próxima deve ser a aplicação do etanol marítimo, do etanol para navegação. E depois, talvez um pouco mais à frente, 5, 10 anos à frente, o etanol para combustível de aviação. Na navegação, os testes, né, já foram realizados. A indústria de navegação já desenvolveu, há 15 anos atrás, um motor movido a metanol. E esse motor, né, foram feitos vários testes. Ele também pode utilizar o etanol.
No final dos testes, até o etanol tem se demonstrado mais eficiente do que o uso do metanol. A grande vantagem do etanol é que ele é um combustível de intensidade de carbono bem menor do que o metanol, né? E ele também economicamente é mais viável. Só essa aplicação no mercado de navegação, se 10% da frota de navios hoje utilizasse o etanol, a gente está falando em quase um Brasil de produção de etanol. São mercados, né, muito relevantes. A indústria de navegação, 3% das emissões, né, responde por cerca de 3% das emissões, é uma indústria que a gente chama no hard to abate, né? Então ela precisa de soluções para poder descarbonizar. E o etanol hoje dentre o portfólio de alternativas, o que tem a melhor relação custo-benefício e a mais eficiente, né, emissão de carbono. O grande desafio nessas aplicações ainda passa por questões regulatórias, de certificação e também por questões logísticas da gente disponibilizar esse produto nos pontos onde ele é consumido, onde ele é abastecido, né, na indústria de navegação, nos portos. Então, mas é um mercado que a tecnologia hoje já tá aí, a gente já tem uma motorização e é uma questão agora de adoção, de uma curva de adoção para ela poder acontecer. Um pouco diferente da aplicação para aviação, onde você precisa ter, não é drop-in, né? Você não utiliza o combustível diretamente ali. Na indústria de aviação, você precisa ter a transformação do etanol num querosene renovável. E aí você tem um processo de industrialização que ainda é caro e o produto final ainda chega por um custo, né, muito alto comparado ao fóssil que ele substitui. Como é que a Copersucar está atuando nessas agendas? Então, nós temos um foco enorme em consumidor de etanol para a expansão do mercado interno brasileiro, né? Nós apoiamos as iniciativas da Única, nós divulgamos cada vez mais os benefícios do etanol. Eu acho que hoje o consumidor já tem uma conscientização maior, o tema de sustentabilidade, né, tá na pauta de todas as discussões, todo mundo fala sobre isso, e em momentos que a gente está vivendo agora, né, dessa questão geopolítica, onde o combustível fóssil tem um incremento de custo, vem também à tona a discussão de alternativas, flexibilidade para utilização, né, e custo-benefício. Então, acho que é uma questão de tempo para o consumidor, né, expandir o seu horizonte, a gente tem atuado nisso. Nas agendas de navegação e aviação também, nós, né, interagimos com todos os players desta cadeia, estudamos logísticas, formas de viabilizar, estamos atuando nos órgãos reguladores para poder viabilizar a certificação e regulação e a própria contagem, apuração, né, dos créditos de carbono, porque a nossa visão é de que isto é algo para acontecer já. Né? Não é algo de uma tecnologia que precisa ser viabilizada para que 10, 15, né, 20 anos, ou que tenha um custo-benefício que não faça sentido. Então, faz parte, né, da nossa estratégia no dia a dia, e a gente tem esse papel um pouco de representante do produtor brasileiro, né, de contribuir com a sociedade em todos os fóruns que forem disponíveis, né, onde a gente puder estar para enriquecer essas discussões e fazer essas agendas andarem. E em relação à capacidade produtiva propriamente dito e o etanol de segunda geração, você pode fazer algum comentário? Esse é um ponto importante. Nada disso vai acontecer se a gente não tiver capacidade de garantir o suprimento desse produto. Se a gente olhar historicamente, né, a gente tem um gráfico que a gente utiliza sempre nas nossas apresentações que mostra a evolução do Brasil de entrega do setor sucroenergético sempre que houve um mercado, uma demanda. O setor sempre respondeu. Foi assim com a abertura de mercado e criação do etanol lá no Proálcool. Foi assim depois, né, em 2003, com o advento do carro flex. Está sendo agora, né, em resposta a essas alternativas de baixo carbono. Mas o Brasil só vai ter sucesso, isso traz, né, oportunidades, mas um desafio para nós e uma responsabilidade. A gente só vai ter sucesso se a gente conseguir suprir ao mundo escala em custo competitivo. Uhum. E para isso, né, a gente tem hoje no Brasil um papel fundamental do CTC. O CTC é um centro de tecnologia canavieiro, fica, né, localizado em Piracicaba. É um centro que tem como core aplicar o estado da arte em tecnologia para poder desenvolver melhores variedades de cana e
técnicas mais avançadas de plantio ou que gerem produtividade no campo. Então, com as iniciativas que o CTC tem hoje em campo, nos próximos 10 anos a gente tem o potencial de ter ferramentas para duplicar a produtividade da cana na mesma área, sem expandir área. Então, isso vai ser fundamental para a gente ser competitivo, né, e poder atender esses mercados que são mercados globais e são mercados que vão precisar de uma garantia de suprimento. E sobre o segunda geração, né, que é a sua pergunta, o etanol de segunda geração, né, o Brasil teve alguns desenvolvimentos, né, em alguns momentos do tempo. A tecnologia ainda precisa de algum amadurecimento e a relação custo-benefício ela ainda não está onde, né, ela precisava estar. Então, hoje você tem no etanol de primeira geração um produto que gera praticamente a mesma intensidade de carbono, né, com um custo de produção muito mais factível para a realidade do mundo atual. Então, é algo que deve ser algo a desenvolver, né? Essa tecnologia precisa amadurecer, equipamentos precisam ser desenvolvidos, o custo de produção precisa viabilizar, né? Por enquanto, o etanol de primeira geração ele tem todos os atributos ambientais e de carbono, né? E ele consegue atender esses mercados. Bom, para encerrar, não queria cortar nenhum de vocês, mas Tomás, para a gente encerrar essa entrevista aqui, foi riquíssima. Eu queria que você falasse um pouquinho, a gente abordou do início que a Copersucar, ela é membro fundador, né, do Instituto, é um membro muito ativo, está com a gente sempre, então eu queria que você falasse um pouco sobre a importância dessas cooperativas multissetoriais em prol da descarbonização e um pouco da atuação do Instituto, na importância de trazer essas temáticas, dessas discussões, até para o entendimento do público, né? A gente está falando ainda sobre a penetração de determinadas temáticas no entendimento do público para que vire, no fim do dia, hábito do consumidor, coisas que para a gente são corriqueiras. Então, qual a importância desses trabalhos, né? Desses institutos e iniciativas? E Bia, para complementar a tua pergunta, até fazer um agradecimento público aqui à Copersucar, porque quando começamos pequenos, com pouca infraestrutura, o apoio que a Copersucar nos deu em todos os aspectos, nos aspectos de infraestrutura, de suporte legal, de suporte jurídico, etc., foi fundamental para que o MBCB crescesse, passasse a ter uma base de representatividade enorme. Hoje são 27 empresas e entidades, e que nos levou a virar um instituto, né? Então a Copersucar não apenas membro fundador, mas que sempre deu um suporte, um apoio muito grande para nós. Então, obrigado em nome do Instituto, Tomás. Legal. Nós acreditamos muito na iniciativa do MBC e no benefício que ela pode trazer. Na nossa visão, nessa jornada, vamos chamar assim, de transição energética, a gente tem tantos desafios e ele é permeado por uma série de assimetrias. Assimetria de informação, assimetria de conhecimento, assimetria de regulação, assimetria de interesses, né, de país, de entidades. Então, movimentos como esse que a gente tem aqui são movimentos muito ricos para a gente encontrar a convergência e diminuir essas assimetrias de maneira a tangibilizá-las em coisas concretas, né, que possam ser entregues aí para a sociedade, né, para as pessoas, né, para as indústrias e para todos, né, que fazem parte desse motor. Então, a gente acredita no MBC, é com entusiasmo que a gente participa e suporta naquilo que for, né, do nosso alcance, porque realmente com educação e com essa mobilização é que a gente consegue tirar do papel e transformar em ações concretas. Chegamos ao final de mais um episódio do Conexão MBC Brasil, a mobilidade em pauta. Hoje com uma aula magna que o Tomás Manzano, presidente da Copersucar, nos trouxe. Quero te agradecer, Tomás, muito obrigado. Riquíssimo, Beatriz, riquíssimo. Que conteúdo, Luzi. A gente fica orgulhoso de que o nosso podcast, aliás, reforçando o que a Beatriz falou, o canal, inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe. O nosso podcast, ele já passou de 1,3 milhão de visualizações em menos de 60 dias. Isso é um sinal muito positivo que nós estamos no caminho certo, estamos levando conhecimento com qualidade, trazendo profissionais da mais alta competência e
Bia, não sei se você quer finalizar com a sua tradicional mensagem de encerramento. Como o Orlando disse, curta, compartilhe, não deixe de acompanhar nosso canal. Como a gente falou aqui várias vezes hoje, o objetivo do Conexão MBC Brasil é levar conhecimento, e a gente tem alcançado cada vez mais pessoas com conhecimento técnico de altíssima qualidade, com convidados excepcionais. Então, esse é o nosso 4º episódio e a gente já está alcançando um número de pessoas muito expressivo. Isso é muito importante para o caminho da descarbonização do Brasil. A gente fala aqui focado no setor da mobilidade, mas durante as discussões a gente aborda diversas temáticas que podem ser introduzidas e consideradas para a indústria, enfim, outros setores. Então, é muito importante para a gente saber que a gente ter segurança de que a gente está passando a mensagem correta, e ver esses números crescerem significam que cada vez mais pessoas estão aprendendo conosco e aprendendo esses conceitos tão importantes para o desenvolvimento do Brasil e do mundo quando a gente está falando de descarbonização.